Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre filmes. Aqui no nosso canal a gente conversa sobre diversos assuntos de história. E às vezes no meu antigo canal de história que eu tive que deletar por problemas com o YouTube, eu fazia análise de filmes. E eu gosto muito de iconografia, eu gosto de música, eu acho que isso traz muitas informações, né? E eu quero voltar a trabalhar com isso. Portanto, eu quero explicar como que eu trabalho filmes e músicas aqui no canal, no YouTube, onde a gente vai trabalhar. Lá no Facebook, essa semana, eu vou colocar a análise da música Ideologia de Cazuza. Vai ter materiais específicos para o Facebook, vai ter materiais específicos para o YouTube e vai ter troca de material. Quer dizer, eu vou começar um assunto aqui, terminar lá, vou começar lá, terminar aqui e assim vai. Vamos misturar todo mundo tudo junto. Filmes, eles não são uma representação verdadeira, melhor, uma representação não é a palavra que eu ia usar. Filmes, eles não são uma declaração verdadeira do que aconteceu. Um filme de época, um filme histórico, não estou falando de documentário, estou falando de filme, tá? Eles contam uma percepção do fato histórico. E muitas vezes em um filme histórico ou de época, existe mais uma percepção do produtor, do diretor, do roteirista, do que da própria época. Comportamentos, posturas que nós hoje em dia temos e que nós não conseguimos nos desvencilhar para realmente viver aquela época. Tá? Então, quando a gente assiste um filme de época, nós temos que saber filtrar o que é influência de hoje na tentativa de representar o ontem. Filme é uma ferramenta muito boa porque ele traz uma proximidade com o contexto. Ele traz uma simplificação do nosso trabalho de contextualizar. Porém, ele não é sozinho, ele nunca deve ser usado sozinho em sala de aula. Não só em sala de aula, mas, por exemplo, você está estudando para uma prova vestibular, para o Enem, você tem que sempre casar outras informações, outras bases junto com o filme. E não acredite que todos os filmes de cunho histórico, seja de ficção, seja fatos baseados, né? Ou seja filmes de época, ou até mesmo documentários, de começo ao fim, ele traga assuntos relevantes àquele contexto. Porque como é um filme, principalmente os de ficção, os que são baseados em fatos históricos, ele tem que trazer o quê? Enredo. Ele tem que prender a atenção do telespectador. Com isso, ele pode fazer o quê? Aí vem a parte da ficção, pode trazer um romance que não existia, um personagem que nunca se envolveu realmente naquilo, uma postura de um dos personagens que na verdade não condizia com o que realmente era. Então, o filme em si inteiro nem sempre deve ser utilizado como fonte de estudo. Às vezes, trechos do filme é mais interessante. Como forma enriquecedora, assista o filme inteiro. Filmes são sempre bons. Sejam a mera ficção, um romance ou com cunho histórico, científico, documentário. Sempre agrega alguma coisa. E eu não trabalho apenas com filmes. Eu também trabalho com animações, com clipes, com música, com imagens, com fotos, porque tudo agrega. Exemplo, eu trabalho com um filme que fala da história da vida de Gandhi. Desculpa. Mas eu também trabalho com Mulan, da Disney, animação. O que esse filme tem para agregar nas ciências humanas? Muito em relação ao sistema patriarcal, ao sistema onde a mulher é submissa. Muito. Ah, mas é lá na China. Não é só na China aquela postura. Se você não sabe o que eu tô falando, assista Mulan com um olhar crítico.
O desenho é muito enriquecedor. Tô falando do 1, tá? O 2 também. O 2 tem ali uma pegada, mas o 1 é mais evidente. É uma lenda, né? Uma percepção histórica existe ali, mas eu não trabalho com essa percepção. Eu trabalho com a percepção da mulher dentro do contexto social familiar. Daí você vai falar assim, sim, mas Mulan trata lá da invasão da China. Exatamente. Quem inicialmente viria esse desenho da Disney tentaria puxar para esse lado da história da China. Não, eu pego uma outra percepção que poucas pessoas têm. O papel da mulher dentro da sociedade familiar patriarcal. Outro filme que eu trabalho bastante, que eu gosto muito, é O Sorriso de Mona Lisa. Feito com Julia Roberts e um monte de ator que eu não lembro o nome. Desculpa aí. E ele fala sobre a questão também da mulher. Onde ele traz a postura que muitas pessoas falam de feminismo, mas não têm a mínima ideia do que é o feminismo. O feminismo é o empoderamento, é o direito de escolha. E nesse filme ele traz essa percepção, onde a mulher tem o direito de escolha. Ela foi criada para ser esposa, mas ela tem a possibilidade de estudar, fazer uma faculdade, mas ela fala, não, é bom saber que eu posso, porém eu escolho determinada vida. Questionável? Não, porque é exatamente isso que o feminismo nos traz, direito de escolha. Filmes e seriados, seriados que eu tiro conteúdo interessante. O Maluco no Pedaço, do Will Smith. Vários trechos de vários episódios que trabalham a relação de discriminação racial. É muito agregador. A Feiticeira trabalha a relação da mulher no lar também. O contexto de uma criação de um filme é enriquecedor. Sabia que aquele seriado Ginny Eugênio, por mais que tenha feito sucesso, no começo foi criticado porque a personagem era uma gênia que vivia numa garrafa e morava com um homem solteiro? Virou um burburinho na época. Daí você fala assim, por quê? Contexto? Vamos pensar no contexto. História é contexto, não é datas. História é contexto. Não adianta você saber números e nomes e não saber qual a relação de um com o outro. Então, vamos falar de filmes a partir de agora aqui no canal. Vem comigo. Tem alguma sugestão? Tem algum filme que você gostaria de... eu preciso entender algum filme. Manda sugestão que a gente faz essa análise aqui todo mundo junto. Tudo junto, misturado. Aviso aos navegantes. Game of Thrones não é documentário histórico, tá? Tem algumas relações com questões medievais, simbologia, miticismo, tem, mas é puramente ficcional o restante, gente. Pelo amor de Deus, eu já ouvi gente falar umas asneiras. Não tô falando que é ruim, tá? Só que uma coisa, outra coisa. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus, tá? Tem coisas que são realidade fantástica. Se baseia numa realidade que existiu ou existe, porém, a licença poética é totalmente liberada. Então, pelo amor de Deus, vamos estabelecer critérios, tá bom? Então vem comigo falar de filmes, ok? Beijinho, tchauzinho, até o próximo. E indique, tá? Compartilhe isso aqui, às vezes você tá no colégio, estudando pro Enem, estudando para alguma coisa. Outro aviso, documentários. Nem todo documentário tem o cunho educativo, às vezes tem o cunho especulativo. E esses documentários nós não que precisamos evitar, às vezes é bom porque às vezes a gente tem que se questionar, mas é tipo conversar com um mentiroso, assista com os dois pés atrás. E se para um filme que é de cunho educativo, nós já temos que assisti-lo com um embasamento de livros, revistas ou conversa com pessoas entendidas na área, imagina um documentário especulativo. Aí é problema, né, gente? Mas tudo bem. Vamos com calma, cada um contribui com o que pode e a gente vai se falando por aqui. Obrigada a todo mundo, volte sempre e participe. Tchau!